A partir desse momento, tá? A aula toda está sendo gravada. Então, primeiro de tudo, sejam todos bem-vindos. Qualquer pergunta que vocês fizerem no meio da explicação, vamos à frente. Eu paro e respondo. O que eu queria mostrar para vocês é, de novo, pessoal, tudo aquilo que eu estou fazendo para vocês, eu estou postando aqui, ó, tá? Então, eu virei youtuber nessa, como eu digo, nessa pandemia. Não sei se depois eu continuo ou não, mas eu provavelmente vou dar continuidade nesse projeto. E os vídeos de vocês estão aqui gravados. Eu fiz uma série de vídeos para vocês. Eu fiz 5 vídeos pequenos, né? Esse aqui é um pouquinho maior, que é o inicial. Todos eles explicando aquilo que eu vou explicar para vocês agora. Resolução da fórmula de Bhaskara. Não tem no livro de vocês, tá? O livro de vocês, isso é uma revisão do 9º ano, porque nós vamos ter que trabalhar depois. O nosso próximo passo é trabalhar em cima de uma função que a gente chama função do 2º grau. Opa, que eu quero fazer genérica aqui. Função de 2º grau, que é uma coisa nesse sentido aqui, tá? Então, até então, nós estávamos trabalhando com a função de 1º grau, que era ax mais b. Por que diferencia uma da outra? Diferencia porque agora a gente tem um termo elevado ao quadrado. Nessa situação aqui, essa equação aqui, os gráficos sempre eram uma reta, ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente, tá? Agora, na função de 2º grau, que nós vamos fazer, vai ser, na verdade, nós vamos fazer parábolas, que vão ser curvas, ou elas viradas para cima, ou elas viradas para baixo. Mas antes de nós chegar nisso aqui, que vai ser na próxima semana, a gente precisa entender uma coisa que a gente viu lá no ensino fundamental, no 9º ano, que é a resolução da fórmula de Bhaskara. Tá? A resolução da fórmula de Bhaskara, que é, para alguns, ela apareceu desta maneira aqui, ó. Eu espero que todos, aonde estudaram, viram isso. Para alguns foi dessa maneira, para outros foi assim, tá? Em partes, e depois fazia isto aqui. Ó. As duas levam para a mesma resposta, beleza? As duas vão ter o mesmo caminho, vão dar o mesmo resultado, só que aqui vai fazer em partes. Alguém não viu isso aqui, não lembra de ter feito isso aqui no 9º ano? Por favor, me respondam isso. Povo? Eu lembro. Vocês viram? Fiz. Tá, Sim. porque assim, ó, o que acontece? A partir a função de 2º grau, ela começa em cima dessa fórmula aqui. Eu vou fazer ela sempre da maneira completa, tá? Então, por que eu vou fazer da maneira completa? Porque existem várias maneiras de resolver ela, mas algumas eu prefiro essa. É escolha minha só, na verdade. Então, de onde é que vem esse B, esse A e esse C? Vamos começar aqui. Nós temos a equação do 2º grau de forma geral, ela tem um termo, um número do lado do x ao quadrado, tá? Mais um número do lado do termo do x, mais um outro número aqui, e isso tudo igualado a zero, tá? Igualado a zero, Michael, aqui. Isso aqui é a estrutura genérica da equação de 2º grau. Então, os números que estão aqui do lado são os números que nós vamos usar na fórmula. Então, por exemplo, a gente pode ter uma equação desta maneira aqui, ó.
ela pode apresentar isso aqui. Ela pode ser da maneira que a gente chama de ela sendo completa. Ela pode ser incompleta também. Então, se ela for incompleta, ela pode ser somente com o termo A e com o termo B, ou somente com o termo A e o termo C, ou ainda somente com o termo A. Isso aqui ele chama de incompleta. E esta aqui de completa. Tá? Essa aqui de completa. Então, essa é a ideia geral do negócio. É aqui que a gente começa a citação. Como é que a gente resolve isso? Pessoal, vamos analisar uma questão aqui, tá? Antes de mais nada, eu vou começar. Cadê a coisa? Onde é que foi parar a minha forma de Bhaskara? Ô, coisa séria. Voltamos aqui e vamos pegar ela aqui, então. Eu devo ter. Ctrl C. Aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai perceber tá? É isso aqui. Essa aqui é a parte importante de a gente dar uma olhada. Qual é o problema que a gente pode encontrar nessa parte que eu destaquei aqui, que a gente chama de delta, tá? Qual é o problema do delta? O delta tem 3 possibilidades de números. As 3 possibilidades de números são dentro da reta numérica. O delta pode ser igual a 0. O delta, que é essa resposta aqui, pode dar um número maior que 0, quer dizer, positivo. Ou ele pode dar um número menor que 0. O delta pode ser menor que 0. Negativo. Isso aqui é importante saber, porque se tu olhar para isso aqui, ele conversa contigo. Se tu olhar para isso aqui, tu já sabe quantas respostas tu tem. Porque uma equação de segundo grau, como o próprio nome diz, tu pode ter 2 respostas diferentes, tu pode ter uma resposta e pode ter 0 resposta. Ah, Maico, por que uma resposta, 2 respostas, 3 respostas? Porque nós estamos falando de um negócio que é ao quadrado. Então, quer dizer, 2, né? Pode ser uma e pode não ter resposta. O que é ter resposta? O número que eu encontrar com a resolução disso aqui, deixar isso aqui verdadeiro, igual a raiz da equação do primeiro grau. Então, quando o número for positivo, quando aqui embaixo é positivo, eu vou ter 2 respostas. Ó, que a gente fala isso aqui, ó. Uma resposta diferente da outra resposta. Quando aqui for igual a 0, as respostas vão ser iguais. E quando isso aqui for negativo, as respostas não vai existir resposta, nem x' nem x duas linhas. Até agora, teórico. Vamos fazer uma, então, para ver o que pode acontecer. Vamos pegar aquela x² mais 5x mais 6 igual a 0. Até aí, tranquilo, povo? Vão falando comigo. Deixa eu pegar minha água aqui, que dá sede falar. Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa para resolver uma forma de Bhaskara é tirar os valores que a gente chama os coeficientes numéricos. Quem é A? Quem é B? X ao quadrado. Não é o x ao quadrado. Do lado desse x ao quadrado tem um número, que quando nesse caso, ele é facultativo aparecer, porque é 1. É 1, né? 1 que multiplica isso aqui. Então, na verdade, o valor do A não é x ao quadrado. O x ao quadrado indica quem é o A, e é o número do lado dele. Então, é 1. O x indica quem é o B, é o número do lado dele que é o B. É o 5. E esse termo independente aqui, ó, sozinho, é o termo C. Então, primeiro passo, fazer isso. Segundo passo, até vocês decorarem a fórmula, eu acredito que ela é válido escrever. Mas
assim, ó, eu vou falar para vocês que essa aqui é uma das poucas fórmulas que vocês perguntarem os pais de vocês, eles lembram, tá? De tanto que eles fizeram. Então, vamos lá. Esse menos aqui continua aqui, tá? O B é 5. Só que é um 5, ele é positivo. Como eu não posso ter dois sinais juntos, eu vou botar entre parênteses. Mais e menos da fórmula, raiz do 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor do A, que é 1, que multiplica o valor do C, que é 6. Tudo isso 2 vezes o valor do A, que é 1. Pessoal, eu sei que alguns de vocês têm condições e vão fazer isso diferente, tá? Mas criem uma ordem e mantenham essa ordem sempre sendo feita, porque aí o cérebro de vocês se acostuma a fazer, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma escolha de fazer alguma coisa primeiro. Na hierarquia das operações matemáticas, primeiro se diz para fazer a potência. Então vamos resolver a potência. Vai ficar maior, vai gastar 2, 3 linhas do caderno a mais, mas não vai ter problema, porque caderno vocês não guardam para a posteridade. Uma outra coisa que dá para fazer também já ao mesmo tempo é fazer esse estudo do sinal aqui para não ter que ficar escrevendo o sinal, o parênteses aqui com outro sinal. Que sinal que vai dar aqui? Menos com mais. Quem é que lembra disso? Menos. Dá menos. Esse aqui manda escrever o oposto daqui de dentro, tá? Então, isso aqui vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz. O que dá isso aqui? 5 ao quadrado. Qual é a resposta de 5 ao quadrado? 5 ao quadrado. Vai dar isto aqui ou vai dar isto aqui? 25. 25. Por que dá 25? Porque esse cara aqui é 5 vezes 5, que vai dar o nosso amigo 25. Tem gente que confunde e acha que é multiplicar os dois números para dar isso. Não, isso aqui é errado. É esse caminho aqui para fazer. Então, a gente vem aqui e bota o nosso amigo 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Tudo isso 2 vezes 1. O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? As multiplicações. Essa multiplicação e esta multiplicação aqui. Tá? Então, vamos lá. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25. E agora aqui, primeiro vamos só multiplicar. Não se preocupar com o sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Eu tenho um sinal negativo multiplicado com um sinal positivo, multiplicado com sinal positivo. Menos com mais é menos, menos com mais é menos. Essa resposta do 24, ela é negativa. E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. O que nós vamos fazer agora? Aqui, ó. Vou fazer esta subtração aqui. Então, fica x igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24. É 1. Isso tudo dividido por 2. Seguindo em frente, a gente vai fazer o quê? Tirar essa raiz aqui. Achar a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, fica mais ou menos 1 sobre 2. Chegamos num ponto que a gente vai ter que tomar 2 caminhos, tá? Que é a primeira resposta e a segunda resposta. O x' e o x duas linhas. Qual é a primeira resposta? A primeira resposta vai ser
esse número mais esse número, tudo isso dividido por 2. Então, aqui, ó, vou escrever aqui do ladinho, menos 5 mais 1 dividido por 2. A segunda resposta vai ser esses mesmos números, só que agora ele é negativo aqui no meio deles. Fica menos 5 menos 1 por 2. Então, agora nós vamos fazer essas duas contas aqui. Aqui tem um outro erro que vocês cometem quase sempre. Por quê? Quando eu estou juntando 5 com 1, os dois têm sinais diferentes. Não tem nada a ver com aquela regra, menos com mais, menos. Isso aqui, nós temos que pensar que são sinais diferentes. Eu vou diminuir, então 5 tira 1 é 4. E quem é o sinal que vem aqui do lado desse 4? Quem é o maior número aqui, se não aparecesse esses sinais? Se eu perguntasse, vem cá, quem é maior? 5 ou 1? É óbvio que vocês iam me dizer 5. Né? Quem é o sinal do 5? Negativo. Então, é esse sinal que fica aqui. Isso tudo dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, e esse 2 ele é negativo. Agora aqui já é diferente, ó. Os dois têm o mesmo sinal. Se eu pensasse que eu devo R$5 e devo R$1, juntar minhas dívidas, eu estou devendo 6. E esse 6 tem que ser dividido ainda em duas partes. Então, quer dizer, eu pago uma parte de 3 e outra pessoa paga uma parte de 3. Beleza, cheguei na resposta, tá? Eu tenho como conferir essa resposta. Eu vou mostrar isso para vocês também, tá? Mas o que são esses números que a gente chegou, esse cara aqui, em relação àquilo que a gente estava falando aqui, ó? Por que eles são importantes nessa parte da equação de segundo grau aqui, ó? Tá? Então, por que eles são importantes? Eles são importantes pelo fato que eles são aonde a gente vai fazer uma marcação na reta numérica. Deixa eu ver se eu tenho uma reta numérica pronta aqui. Eu acho que tu é uma reta numérica. Deixa eu ver se tu é. O que tu não foi? Não, isso aqui não é. Não tem. Então eu vou fazer a reta numérica aqui mesmo. Cadê? Puxa pro ladinho. Aqui, ó. Uma reta numérica. Tá? Já que nós vamos fazer no plano cartesiano, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, eu teria que marcar esses dois pontos no eixo X. Então, aqui seria o menos 1, aqui seria o menos 2. Aqui eu ia fazer uma bolinha, e aqui seria o menos 3. Uma outra bolinha. Esse gráfico vai ser algo assim, ó, que vai vir aqui, bater aqui embaixo e vai subir. A gente só está ainda descobrindo aonde ele corta no eixo X, que é através da resolução da forma de Bhaskara. E aí, povo, olha só, como é que eu faço para descobrir se eu fiz o meu cálculo, esse cálculo todo aqui, tá aqui a reta numérica, ó, eu sabia que eu tinha ela, como é que eu faço para descobrir se esse cálculo aqui está correto? Tá? Eu tenho duas maneiras de fazer, beleza? Lá nos vídeos que eu montei para vocês, todo final dos vídeos eu faço a explicação. Eu fiz 5 ou 6 exemplos diferentes aqui dessas coisas, né, das possibilidades que podem acontecer, não são todas, é óbvio, né? E cada vez eu conferir. Mas, olha só, uma das maneiras de conferência é pegar esses valores e botar aqui na equação. Então, fazer isso aqui, ó. Vou pegar a equação x² mais 5x mais 6 igual a 0. Coisinha. Então, apagamos, que ficou feio. Vamos lá. Para o x igual a menos 2, porque eu encontrei esse valor. O que eu vou fazer? No lugar desse x aqui, ó, eu vou botar menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 2,
mais 6 igual a 0. Se isto aqui der 0 igual a 0, nós estamos no caminho de ter acertado. Se isso aqui der uma coisa diferente de 0, nós erramos. Então, primeiro, menos 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Mais, ou mais não. 5 vezes 2 é 10. Mais com menos 10. Mais 6 igual a 0. Eu gosto primeiro de juntar os que têm sinais iguais, porque é só somar e ficar o mesmo sinal. Fica mais 10 com menos 10. Isso dá 0 igual a 0. Então, aqui eu tenho uma verdade já para assegurar. Quer dizer que eu estou no caminho correto. O que eu vou fazer agora para conferir o outro? Essa parte de conferência, pessoal, ela é opcional, tá? Não quer dizer que vocês têm que fazer. Quem quiser, faz. Quem não quiser, não faz. X² mais 5x mais 6 igual a 0. Eu vou fazer agora para x igual a menos 3. No lugar do x, agora eu vou botar o valor de menos 3. Menos 3² mais 5 vezes menos 3 mais 6 igual a 0. Isso aqui me dá 9, aqui me dá menos 15 e aqui dá 6. Somei os que têm sinais iguais, dá 15 menos 15, isso dá igual a 0, isso dá 0 igual a 0. Como os dois resultados foram verdades, o que me acarreta dizer? Que esse percurso que eu fiz até chegar na resposta está correto. Só que vocês baixaram aquele programa que eu pedi para vocês no celular? Sim. Baixaram? Sim. Aquele programa que eu pedi para vocês no celular, tá? Ajuda vocês a fazer, não. Na verdade, ajuda não. Ele faz todo o processo para vocês. Se vocês baterem a foto lá no Photomat, ele vai resolver tudo isso aqui para vocês. Aqui, dá a resposta. Eu não sei se ele vai fazer essa resolução aqui, mas ele vai chegar à resposta correta. Tá, Michael, mas por que tu fez isso? Agora a gente não precisa nem fazer os cálculos à mão. Eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando isso. É só bater a foto, ele vai mandar o exercício, é só bater a foto e pronto, acabou a história. Sim, nesse primeiro momento pessoal. Só que a gente se remodela conforme os anos passam, né? Que eu vou ensinar para vocês de função de segundo grau é olhar para o gráfico e olhar para a equação e saber o gráfico que vai ter. Tá? Sem precisar fazer cálculo. Né? Então, são algumas perguntas que aquele programa vai ajudar. Claro que nesse momento separado aí, mesmo que eu não tivesse colocado para vocês, eu duvido que alguém não ia chegar aqui aqui e fazer assim, ó. Como resolver equação segundo grau. Tá, ia dar aqui. Daqui a pouco, mas aí nós vamos chegar, vamos ser bem... calculadora de equação de segundo grau. Tem várias. Vamos pegar essa primeira aqui, ver se ela faz o que a gente precisa. Aqui, ó. Exemplo. Era 1, era 5 e era 6. Vamos ver. Pedi para ele calcular. Olha só. Ele me deu a resposta. Para que o Mike está ensinando para nós se ele deu a resposta? Deu até mais coisa que a gente já precisa depois, ó. Porque vocês também têm que saber fazer a mão, pessoal. Vocês têm que ser inteligentes ao ponto de fazer a mão quando não tem a calculadora. Então, assim, eu sei que isso aqui, ó, com a internet, a gente tem inúmeras calculadoras online aí para fazer essas coisas. Tá? Agora, outras vezes vocês não vão ter calculadora. Vamos ver qual é a resposta disso aqui dele.
que ele propôs aqui. Também deu, bem bonitinho. Beleza, vamos voltar para lá, porque a gente sabe que as coisas andam diferente. E se eu mudasse um sinalzinho naquela situação ali? Se eu colocasse, sei lá, nós estamos aqui com x² mais 5x mais 6 igual a 0. Mas só mudar uma... Vamos ver se só mudar... Deixa eu ver... 16... Se eu botar esse número aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho a borracha aqui. Deixa eu botar aqui como menos 3. Não, eu vou botar aqui. Aqui, ó. Vamos lá, então. Mais 4 e menos 4. Beleza? Fiz aqui. O que eu vou fazer? O que será que vai dar isso aqui? Então, vamos lá. Primeiro passo. O A é 1, o B é 4 e o C é menos 4. Entenderam? Sabe onde é que tirar isso aqui, né? Alguém não entendeu isso aqui? Povo, oi. Sim. Tô aqui. Estão tudo dormindo já? Sim. Dormindo? Sim, Não. Vocês estão tudo dormindo. Sim. Faz parte do processo. Então, vamos lá. Vou resolver isso aqui agora. Eu não vou escrever a fórmula, porque a fórmula eu já decorei. Não sei porquê, né? Mas tudo certo. Então, fica menos, mais 4, mais ou menos, o b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o menos 4. Pessoal, quando o número for negativo, bota dentro de parênteses. 2 vezes o 1. Eu vou resolver um pouquinho mais rápido agora, tá? Já vou trocar aqui, vai ficar menos 4, mais ou menos. Vou fazer isso aqui já ao quadrado, 16. E já vou fazer essa multiplicação toda aqui, ó. Mais 16. Isso aqui dividido por 2. X vai ser igual a menos 4, mais ou menos, raiz de 32 por 2. Maico, pode dar isso aqui? Pode, povo. Pode, você já está no ensino médio. Isso aqui pode acontecer. Como é que eu saio dessa briga aqui? Se tu for usar uma calculadora, tá? Se tu for usar uma calculadora, deixa eu pegar a calculadora aqui do... Calculadora, tá aqui. Se for usar uma calculadora, vocês vão pegar e vão vir aqui e vão fazer a seguinte situação. Cadê a raiz desse negócio aqui que eu já não encontrei? Tá aqui, não tem. Será que a tradicional tem? Normal, científico, eu vou dizer padrão. Também não tem. Não tem aqui. Eu tenho, eu não encontrei. Não estou enxergando. Aqui é o quadrado. Cadê? Não tem raiz. Não. Trigonometria. Não tem. Função. Que coisa louca. Não tem aqui. Tá, mas vamos para a opção B. Eu tenho a calculadora. E vou apertar a raiz quadrada de 32. Tá? Isso aqui na minha calculadora é aproximadamente 5,6. Tá, vai poder usar isso aqui, continuar aqui, Maico? Menos 4, mais ou menos 5,6 dividido por 2? Pode, pessoal, pode. Mas pode acontecer de ele tomar um outro rumo, de tu ter que fazer isso aqui, ó. Que vocês já faziam há um bom tempo. Lembram? Dessa coisinha aqui. Divide. Assim, esta parte aqui, muitas vezes, os programas de calculadoras de internet aí não fazem dessa maneira, tá? Então, depende da resposta. Eu vou fazer essa aqui, porque essa aqui eu sei que vocês vão conseguir fazer tranquilo, que é números daí com vírgula, tá? Eu vou fazer dessa parte aqui. O que aconteceria? Ficaria isso aqui. Eu vou agrupar de 2 em 2. Por que eu estou agrupando de 2 em 2?
porque isso aqui é uma raiz quadrada. Então, ficaria assim, ó. Isso aqui ficaria... Vamos lá fazer um relembro disso, né? Isso aqui. Perfeito? Ó. Como é que eu saio dessa coisa aqui? Todo mundo que tem ao quadrado, a gente risca aqui, a gente corta e joga para fora. Então, ficaria 2, 2, raiz de 2. Esses números aqui eu multiplicaria. 4 raiz de 2. Seria esta resposta que eu iria colocar no lugar disso aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Menos 4, mais ou menos 4 raiz de 2 por 2. E agora, como é que eu faço para abrir aqui e fazer o x' e fazer o x duas linhas? Meu Deus do céu, já não sei mais o que fazer. Olha só, mesmo processo. Eu vou pegar esse, o de cima, com esse. E o parte de baixo, não esqueçam, claro, né? Então fica menos 4 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Não cometam o erro primordial. Eu não posso juntar esses dois números aqui, ó. Alguém sabe me dizer por que eu não posso juntar esses dois números aqui? Alguém se arrisca? Ou não? Porque entre esse número e essa raiz tem a multiplicação. Eu não posso fazer essa junção aqui, porque esse aqui não está multiplicando ninguém. E se ele estivesse multiplicando alguém, tinha que multiplicar uma coisa igualzinha essa aqui, ó, a raiz quadrada. Como ele não tem, eu não posso fazer. O que eu posso fazer é, como esses dois números da frente aqui são divisíveis por 2, eu dividi este e este por 2. E escrever assim, ó, menos 2 mais 2 raiz de 2. É uma resposta não tão bonita, mas é uma resposta aceitável. E aqui de baixo fazer a mesma situação, tá? Ó, vai ficar menos 2 raiz de 2. Mãe, como é que eu marco isso aqui naquela reta lá agora? Aí tu vai ter que voltar e fazer com o número com a raiz. Então tu vai ter que vir aqui e fazer o seguinte, ó. Menos 2 menos 2 vezes... Quanto é que é a raiz de 2? É algo próximo a 1,4. E aí resolver essa conta aqui, ó. Tá? Isso aqui seria menos 2 menos 2,8. E aí eu ia somar essa coisinha aqui, ficar menos 4,8. Então eu marcar isso aqui próximo dessa situação. Então, por que muitas vezes o pessoal já usa direto o número com raiz? Porque lá no final, quando tem que marcar, tu vai marcar no decimal, provavelmente. O que pode acontecer também, tá? Vamos lá. Vou pegar a mesma continha, x quadrado mais 4x, e eu vou somente fazer uma diferença. Isso. Qual é a diferença que eu fiz? Eu troquei um sinal. Vai mudar alguma coisa na minha conta? Muita, tá? Então aqui, A é 1, B é 4, C é 4. X vai ser igual a menos 4, mais ou menos, estou fazendo direto, tá? 4 ao quadrado é 16, muda aqui, ó. 4 vezes 1 vezes 4. A parte que vai mudar ali vai ser essa aqui, ó. Por que vai mudar? Lembra que aqui era negativo, ó? E aqui daí menos com menos deu mais? Aqui agora vai ficar assim. Menos 4, mais ou menos, a raiz de 16 menos 16 igual a zero. Igual a zero não, dividido por 2. Isso vai ser menos 4, mais ou menos, a raiz de 0 sobre 2. Que vai ser x igual a menos 4, mais ou menos 0, dividido por 2. Aqui, povo, ó, eu vou fazer os dois caminhos, eu preciso fazer os dois caminhos. Ó. Até façam, mas não vai ter o porquê fazer, porque fica menos 4 mais 0 dividido por 2 e menos 4 menos 0 dividido por 2. Aumentar 0 ou tirar 0, vai continuar com menos 4.
E aí, o que vai acontecer? Essa divisão vai ser menos 2 e essa divisão vai ser menos 2. Esses dois números aqui são iguais. Então, por que eles se tornaram iguais? Porque aqui embaixo, ó, deu a raiz de zero. E eu falei isso para vocês aqui, ó. Quando dá positivo, dá duas respostas. Quando dá igual a zero, dá as duas respostas idênticas. E eu vou fazer um agora que dê isso aqui. Beleza? Até aí foi, povo? Oi. Tá indo, tá indo. Sim, foi. Oi. Oi. Essa aí que tá fazendo oi é a Rafa, assim, dormindo? Não, senhor, tô anotando as coisas. Não, pessoal, assim, ó, não se preocupem em anotar as coisas muito, porque aqui, ó, eu já fiz isso para vocês, tá? Ó, eu peguei e, ó, fiz outras bonitinho, ó. Se você Entendi. tá todas elas aqui, ó, some produto, a outra maneira de resolução, Já tava tudo anotando já. ó, aqui aquilo que eu falei das raízes. Todos os vídeos que eu fiz para vocês, da resolução da forma de Bhaskara, ele tem essas situações, tá? Então não se estressem muito, ó, já fiz essa parte toda, beleza? Então, não, aqui eu quero que mais vocês prestem atenção e assim, Michael, eu não entendi por que vai fazer. Essa é a situação. Eu vou pegar uma outra equação. Deixa eu pegar aqui menos 2x mais 4 igual a zero. Vamos lá. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 4. Se eu for fazer a fórmula de Bhaskara, vamos lá. Menos 2, mais ou menos 2 quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Aqui, sinal, menos e menos, vai ficar mais. Aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Esta multiplicação aqui vai dar menos 16. Isso tudo dividido por 2. X vai ser igual a mais 2, mais ou menos essa subtração aqui. Menos 12, isso por 2. O que eu faço agora? Acabou. Se aqui der negativo, terminou. Eu não tenho o que fazer. Porque não tenho respostas para x' e x duas linhas. Eu não tenho resposta. Então, isso aqui acaba por aqui mesmo. Tomem um cuidado, porque o livro, os exercícios que podem aparecer para vocês, podem aparecer coisas desse tipo assim, ó. E aí a cabeça de vocês, o cérebro de vocês, gosta de pregar peças. Então isso aqui, a raiz quadrada de 25 é 5. Tem negativo, vou botar o menos aqui. E aí continua a fazer a resolução. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Por que está errado? Porque a ideia da raiz, né, como é ensinado na escola, é que eu pegue dois números, multiplique e tenha a resposta lá de dentro. Se eu botar dali com menos 5, o que acontece? 5 vezes 5 é 25. Mas menos com menos não dá negativo. Dá positivo. Então fica mais 25. E mais 25, ele é diferente de menos 25. Tá? Tomem esse cuidado. Diferentemente, isso aqui é diferente disso aqui, ó. Tá? Por que é diferente? Porque o sinal de negativo agora está aqui fora. Então, quer dizer, eu estou tirando a raiz quadrada do número positivo e esse número vai virar negativo por causa desse cara aqui. Ó. Isso aqui vai ser menos 5. Isso aqui está correto. Isso aqui, errado. Tá? Então, tomem esse cuidado.
Erros comuns que aparecem para vocês é na hora de resolver a fórmula de Bhaskara, essas coisas aqui, ó. É fazer a potência errada, é esquecer desse negócio aqui. Um outro erro comum. Quando aqui, ó, pode ser menos x quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Deixa eu ver se dá 9. Tá. Não vai dar negativo. Esse aqui tem que ser negativo. Eu estou resolvendo de cabeça, tá? Então eu estou falando sozinho. Vamos botar negativo aqui. Quando esse cara aqui é negativo, ó, isso aqui é um erro comum de vocês. Por quê? Eu tiro aqui, A é menos 1, B vai ser igual a 3 e C vai ser igual a menos 4. E o erro que vocês cometem é aqui embaixo, ó, que é 2 vezes menos 1. Nós estamos tão acostumados a esse cara aqui ser positivo que a gente esquece do negativo. E aí, na hora que a gente vai fazer a conta, isso aqui é menos 2. E vocês normalmente botam 2, porque sempre isso aqui, ó, é positivo. Então, se eu for resolver isso aqui, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de 9. Aqui tinha que ser positivo. Estava certo antes. Vai dar mais 16. Isso aqui dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Menos 3, mais ou menos 5. E aí, quando chega nessa parte aqui, ó, é onde o erro fica evidente. Por quê? Tu vai puxar aqui e vai fazer menos 3 mais 5 dividido por menos 2. Fica 2 dividido por menos 2. Isso aqui é menos 1. E aqui ficaria menos 3 com menos 5 por menos 2. Menos 8 por menos 2, 4. E se tu esqueceu desse sinal, esse aqui vai ser positivo e esse vai ser negativo. E aí, quando tu vai testar a resposta, vai dar errado. Por quê? Olha só, esse negativo não vai junto com esse cara aqui, ó. Eu vou testar o menos 4, fica menos, é o 4 ao quadrado. Esse negativo não vai aqui para dentro, tá? Quando eu vou fazer a raiz. Ele fica fora, ele não vai junto com o número. E nem faço menos com menos para botar ali. Esqueçam essa parte. Pessoal, perguntas. Agora eu estou aberto a perguntas para vocês. Vamos lá, façam as perguntas que vocês querem. Repararam que eu faço a minha cabeça bem mais rápido do que fazer passo a passo para vocês, tá? Vamos lá, façam as perguntas aí. Quer que eu volte a alguma explicação? Vamos lá, estou por vocês. Nenhuma? É assim eu vou continuar pedindo para dar aula no assim, sempre. Assim é bem melhor. Não, digo sempre assim o resto da minha vida, né? Eu posso ficar enrolado num cobertor e aí não tem problema. Fala, eu vou interromper a gravação, tá? Porque daí agora abri para perguntas e aí fica, a gente pode falar sem ter medo de ser gravado, beleza? Então, aqui eu parei agora a gravação.